que aqui eu vou falar sobre fechamento. O fato é, muitas pessoas me procuram perguntando, Norberto, me passa técnicas de fechamento, técnicas de quebras de objeções. É claro que, se você fez o processo da venda de forma correta, o fechamento acontece de forma automática. Se você fez o envolvimento com os gatilhos que eu ensinei no vídeo anterior, o fechamento da venda ele acontece de forma natural. Você não precisa de tantas técnicas de quebra de objeções. É o que buscam. Eu oriento os meus alunos, aqueles livros de técnicas de quebra de objeção, você não precisa mais, pode doar todos eles. Se você utilizar o segundo passo das vendas, né, que o primeiro é a atração, o segundo é o envolvimento, a venda ela acontece nesse segundo passo. Mas é claro que, mesmo na hora de fechar, é importante observar algumas coisas. E aqui eu trouxe alguns erros, mas como todos os vídeos meus, eu explico tantos erros que são cometidos pelos vendedores e explico como o vendedor não cometer mais esse erro, ou seja, quais as técnicas que ele precisa utilizar, que ele merece utilizar para ter um bom resultado no fechamento. Primeiro erro dos vendedores é achar que o fechamento acontece, que o sim da venda, ele acontece somente na hora que o cliente assina o contrato, que o cliente fala sim. O fechamento na venda, ele acontece antes. Ele acontece justamente do envolvimento. Quando você coloca gatilhos ali nesse envolvimento, coloca gatilhos mentais, que o cliente percebe o valor, que o cliente entende que aquele produto vai resolver as dores deles. Ou seja, o sim, primeiro, ele acontece internamente dentro do cliente. Por isso que é importante observar a linguagem não verbal do cliente durante o processo do envolvimento com o cliente, durante o rapport, durante a empatia que você gera. Então é importante observar se aquele sim já foi dado ali, porque aí o fechamento são os detalhes para assinar o contrato, como vai pagar, quantas vezes vai pagar, se tiver divisão, né, quando vai instalar. O fechamento é para esses detalhes. Mas um dos erros é achar que o fechamento é naquele momento. Não, o cliente ele vai fechar com você, ele vai falar um sim para você se você já tiver convencido ele durante esse envolvimento, durante a explicação sobre a transformação que o serviço de internet, que o seu plano, que a sua empresa vai impactar na vida dele. Qual a transformação que vai impactar, quais as dores que vão resolver, quais as dores que vão sanar e qual o prazer que ele vai ter contratando você. Então, o fechamento ele deve acontecer antes do sim final. O segundo erro que eu vou colocar aqui é não perceber quando o cliente já comprou a sua ideia ou quando o cliente já falou para você que ele não quer comprar. É uma coisa que parece simples e parece óbvia, mas a grande maioria dos vendedores não percebe. Às vezes o cliente ali ele já aceitou a sua ideia, ele já quer comprar o seu serviço, você já convenceu e o vendedor continua falando de benefícios, ou seja, depois que o cliente já comprou. E pode ser que algumas dessas informações passadas depois desvenda o plano de internet. Então, não perceber a hora que o cliente já comprou. Então, por isso é importante observar a linguagem não verbal do cliente, é importante observar as expressões, as microexpressões do cliente, é importante as microexpressões do cliente, é importante observar a postura corporal, é importante observar a linguagem do cliente ali, o interesse que ele está para você. Então é importante entender, perceber, sabe? Ter a sutileza de perceber, olha, já está vendido. Ou não está vendido, porque se você percebe que entrou num caminho diferente, aí o cliente não vai comprar de você por aquele caminho, você muda a rota, muda a linguagem, muda o jeito, mostra outros benefícios, mostra outras transformações do seu plano de internet. E o outro erro, ele está junto com esse erro.
É porque é justamente não saber a hora de fechar. Porque se você percebe que o cliente já falou um sim, que se ele já interessou, se ele está assim para você, ó, ele chegou perto de você, inclusive, ele está prestando muita atenção, ele fez, inclusive, algumas perguntas para você quando você explicou sobre determinada situação, talvez seja a hora de fechar, talvez você não precise mais ali entregar depoimentos, talvez não precise entregar mais provas, talvez você não precise falar mais do suporte da sua empresa, porque ele já aceitou aquilo, então é a hora de fechar. O que acontece muito é que às vezes o vendedor quer fechar antes da hora ou passa da hora do fechamento. Esse é um erro, dos vendedores. Um outro erro que é muito comum é fazer perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? A pergunta fechada, talvez eu até já tenha falado em outro vídeo aqui, a pergunta fechada é aquela pergunta que o seu cliente ele consegue responder com um sim ou não. Uma pergunta fechada para um plano de internet e aí, você gostou do plano? Ele pode responder com sim ou não. Lembrando que a linguagem verbal ela tem um percentual muito pequeno dentro da negociação. Eu posso verbalizar um sim para você, se você me pergunta, você gostou do plano? Eu posso falar sim, mas dentro da minha cabeça, eu como cliente, eu posso estar lá. Ah, gostei, mas isso que me falou sobre essa taxa de fidelidade, essa multa de rescisão, ou sobre esse valor, ou sobre taxa de instalação, se você tiver instalação, talvez ele não passe isso para você. E aquilo lá são nãos que pode atrapalhar. Então, o que você deve fazer? Perguntas abertas. Perguntas abertas direcionando para a solução que você vai entregar. Um exemplo de pergunta aberta. Sobre tudo isso que eu expliquei para você aqui, cliente, o que mais você gostou? Aí o cliente vai falar, olha, eu gostei quando você falou sobre a sua instalação, que você instala em 24 horas ou no máximo em 48 horas, ó. Aí você pega aquela linguagem do cliente, você enfatiza, você potencializa mais. Porque isso para o cliente é muito importante e para você vai ser muito importante para o fechamento. A pergunta aberta, se ele fala assim para você, o que mais eu gostei foi sobre o suporte 24 horas, inclusive plantão final de semana. Aí você vai lá dar mais uma enfeitada nisso aí. Pois é, e os nossos técnicos têm muito conhecimento, o nosso suporte tem muito conhecimento sobre isso. A maioria das questões, elas são resolvidas sem precisar ir na residência, você fala o percentual das situações que são resolvidas. Então, pergunta aberta. O que mais você gostou? De tudo isso que eu falei aqui, faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que o cliente não pode responder com sim ou não.